Tem gente que tá tudo bem. Mas quem gosta de escrever, bom dia, Mona Lisa. Mona Lisa eu conheço. Seja muito bem-vinda. Mas quem gosta de escrever e sentir, de pegar uma caneta e um papel, essa é a hora. Mas também quem não gosta, tá tudo certo também. Seja bem-vinda, Karine. Rio Grande do Sul, muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas, senhoras. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou dar mais um minuto e aí a gente começa. Vamos respirar. Um minutinho. E aí, tomando esse tempinho para a gente se sentir mesmo. Já, e criando assim, um outro aspecto, né? De compartilhar saber, experiência. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Não sei se é a Adriana que eu conheço, mas seja bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, vamos lá, 10h05. Eu vou começar, e aí também quem for chegando vai chegar, e depois vai ficar gravada também, se tudo der certo. Eu vou só avisar para vocês também que eu acho importante, assim, tá chovendo aqui onde eu moro, e aí às vezes quando chove acaba a luz. Então se por acaso acontecer de eu sumir, é porque a luz acabou, e essas são as questões de a gente trabalhar no online, mas eu tô na fé que vai dar tudo certo. E se não der também, a gente cria outras oportunidades da gente continuar essa troca aqui. Então, sejam todas muito bem-vindas, né? Eu vou começar me apresentando. Eu sei que tem gente que já me conhece, mas tem muitas caras novas aqui. Então, é sempre bom a gente começar se apresentando. Eu sou Jordana Mello. Eu sou formada em psicologia, né? Então, normalmente, nesse mundo adulto que a gente vive, a gente já começa falando qual é a nossa profissão. Eu sou psicóloga, mas ser psicóloga, ela não define tudo do que eu sou, né? Eu até demorei, assim, para poder me apresentar como psicóloga, por sentir que eu sou muito mais do que isso. Mas eu sou psicóloga, eu sou mãe de uma criança de 7 anos, e eu sou o que eu nomeio uma pesquisadora independente do que hoje eu entendo como artes de cura para mulheres. Eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês, eu vou compartilhar aqui. Eu não sou a melhor pessoa de PowerPoint, mas foi feito com muito carinho. E aí eu espero que vocês aproveitem. É só para eu também poder seguir um fio da meada. Então, vamos lá. Vamos começar, gente. Quem tiver com caneta e papel, se quiser anotando algumas coisas, mas se não, é simplesmente para a gente realmente trazer um estado de presença para esse momento, né? A ideia dessa aula é um nome que eu consigo nomear de uma forma que seja mais acessível para todo mundo, mas a ideia é que seja uma aula um pouco diferente do que a gente entende como uma aula. Então, para começar, a gente sempre começa sentindo o nosso corpo. Então, a gente vai fazer bem rápido agora, de sentir como está o nosso corpo agora. E aí, a primeira palavra que vem para nomear, né, essa sensação, se vocês quiserem escrever, se quiserem abrir o microfone e todo mundo falar também, pode ser. O meu corpo está bem quente, né? Essa é a palavra que nomeia. Então, a ideia é só uma primeira palavra, realmente, para a gente poder chamar, né, esse corpo inteiro de estar presente aqui. Tá certo, Mona, tranquilo. É isso, gente. Se eu sumir, é porque a internet caiu, tá? O chat eu vou deixar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa no chat, depois no final eu olho, porque senão eu não consigo seguir a aula, tá? Então vamos lá. E aí a ideia também, eu vou começar a falar, né? Eu vou começar a trazer o que eu preparei para vocês. E vocês, conforme vocês vão escutando o que eu vou falando, como essa é uma aula aberta de introdução,
eu vou estar falando mais, né? Até porque está todo mundo chegando, então a gente fica um pouco mais reservada, né? E quem sabe em próximos momentos a gente consegue fazer algo de uma troca maior, que realmente é o que eu acho mais rico. Mas como é uma aula de introdução, aqui eu vou falar mais, e aí no final a gente pode abrir para conversar. Então, eu sou psicóloga e pesquisadora multissensorial, né? Então, quando eu falo que eu sou uma pesquisadora independente multissensorial, para mim é entender que, além de psicóloga, né, que é esse processo acadêmico, eu tive várias experiências na minha vida, como eu acredito que muitas de vocês tiveram, que me levam a esse lugar de entender o que é essa relação entre saúde, mulher e a terra, né? Que é realmente assim os tópicos, os assuntos que mais me interessam nesse meu trabalho e na minha vida, na verdade, que eu vou explicar um pouco mais para vocês ao longo da aula. Então, a artesã nasce desse processo, né, de procurar práticas de saberes terapêuticas, desde a psicologia até a cultura da família da minha mãe, né, que é uma cultura do que a gente pode entender como essas tradições de cura populares, que foi algo muito presente na minha vida, e entender que cada uma tem o seu valor e que cada uma também tem as suas questões. Então, eu sempre procurei entender o que é a saúde. Não que eu tenha uma resposta pronta, né? Essa aula não é uma aula de respostas prontas. Eu não venho aqui num lugar de falar que eu sei alguma coisa, no sentido de que eu descobri uma verdade sobre o que é a política da espiritualidade das mulheres, né? É um lugar realmente de entender que é um processo eterno, né, da gente ir articulando essas relações e vir desse lugar realmente da minha experiência, né, dentro das minhas limitações, de compartilhar com vocês. E o objetivo principal é compartilhar essas narrativas, essas histórias, essas reflexões que eu vou trazer e para vocês pegarem para vocês e o que fizer sentido para vocês poderem aplicar na vida de vocês. Então, não venham realmente num lugar de trazer uma verdade ou realmente esse lugar realmente assim, né, de saber, assim. Claro que é importante, principalmente a gente como mulher, né, que é um processo que eu entendo hoje, assim, muito da gente reconhecer o que a gente sabe. Mas eu sempre reconheço o que eu sei dentro desse lugar, que é um lugar que eu estou sempre aprendendo, né? E que a gente está compartilhando, e que não é um lugar de que eu sei mais do que qualquer outra pessoa, porque isso sempre foi algo que me incomodou muito em qualquer espaço de transmissão de saber. Então, a artesã nasce desse lugar de procurar práticas de saúde que sejam referenciadas por e para mulheres, né? Então, desde muito nova, eu lembro de ter esse incômodo em diferentes lugares, assim, desde da psicologia até espaços espirituais religiosos, de perceber que esses lugares eles não são criados por e para mulheres, por mais que a gente possa ter experiências muito profundas. Eu acredito que muitas de nós, pelo menos eu, assim, vou falar sempre do meu lugar, sempre senti algum incômodo. Então, a artesã, ela nasce desse processo, né? E aí eu entendo a artesã como artes de cura para mulheres. E aí, por que são artes de cura para mulheres? Por que eu não falo de terapia, né? Se eu sou uma psicóloga, por que não é terapia para mulheres? Também pode ser, né? Normalmente, às vezes, eu atendo terapeuticamente, mas quando a gente fala de artes de cura, a gente entende toda essa diversidade de produção, né, de saber, de práticas de cura, que vai além da academia, da psicologia, e que também vai além disso que a gente pode entender como religião num senso mais estrito. Então, a artesã, ela tem um jogo de palavras, assim. A artesã, ela fala também artesã no sentido de ser uma tapeçaria desses sistemas de cura e saberes que eu vou aprendendo ao longo da minha vida, e também é uma arte sã, da gente entender, né? Eu entendo hoje saúde
como a capacidade que a vida tem de criar mais de si mesma. Então, a arte é uma palavra bem ocidental, né? Quando a gente vai pesquisar outras culturas e outras etnias, essa palavra nem existe, porque a arte, enquanto esse conceito, ele existe muito quando você tem uma separação entre a vida diária e isso que a gente entende como arte. Mas para mim a arte eu também vejo, né, dentro dessa linguagem que a gente tem, que é o português, não dá muito para fugir, como a capacidade realmente que a vida tem de criar a si mesma. E dentro da minha perspectiva, entendendo a arte como isso, eu não acredito que a arte é algo só dos humanos. Eu acredito que a arte é algo da vida. Então, o nome do meu trabalho ele vem pensando essas duas questões, né? Artesã no sentido dessa artesania, dessa costura de sistemas de cura e de saberes, e a arte está nesse processo da gente entender a, a saúde como a capacidade da vida de criar a si mesmo. Bom, vamos seguir. Como é que eu passo aqui? Pronto. Então, na minha vida, assim, a questão da cura e da saúde sempre foi muito presente. Eu venho de uma família, né? A família toda da minha mãe é uma família que trabalha com essa espiritualidade popular, né? O meu avô, a minha mãe. Então, eu sempre cresci. A família da minha mãe é do Acre, então eu cresci muito. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas assim, eu só tenho família da minha mãe. Meu pai não tem família, então eu cresci muito com essa referência da família da minha mãe do Acre, que realmente é essa experiência muito do Nordeste, do Norte brasileiro, né? De pessoas só de... Como é que eu faço para desligar os microfones? Tem alguém com o microfone aberto? Pronto. Tem mais gente. Desculpa que eu ainda estou aprendendo aqui com o Zoom. Pronto, vamos continuar. Tudo certo. Então, eu cresço dentro dessa família, assim, onde essa questão da cura, da espiritualidade sempre foi muito presente. E essa espiritualidade bem brasileira, né, que ela é bem sincrética, que ela mistura, né, várias formas de você entender o que é esse divino. E eu acredito que realmente é essa questão que eu tenho, que eu acho que eu vou levar até o final da minha vida, da gente entender o que é saúde, né? Que a gente é bombardeado hoje em dia, então, com mídia social, assim, com essa questão da saúde, né? E realmente, na maioria das vezes, de uma forma muito reducionista, e eu acredito que foi isso que me levou a fazer psicologia. Mas quando eu me formei em psicologia, eu lembro assim do grande vazio que eu senti quando eu recebi o meu diploma, porque eu me senti assim, eu sentia que eu não tinha nenhuma experiência. Eu sabia muita teoria, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler dessa produção de saber mais literária, assim, mas hoje em dia eu entendo que a gente não pode se reduzir a isso, então eu sabia muita da teoria, né? Mas a prática mesmo eu não tinha, que é algo muito da própria academia, né? Independente, eu acho que de qualquer faculdade que você vai fazer, a gente tem muita teoria e a gente tem pouca prática. Então, eu lembro que quando eu me formei, eu senti esse grande vazio, assim, de que eu não me sentia nesse lugar, assim, de poder receber alguém e ajudar a pessoa, né, a lidar ali com os seus processos. E então, logo que eu me formei, eu fiquei grávida do meu filho, mas isso eu vou falar no outro slide, por isso que eu tenho um slide, porque senão eu pulo as coisas. Então, essa questão da saúde, da cura e do que a gente também pode entender como espiritualidade foi muito presente na minha vida. E nascer fêmea, para mim, também foi um marcador muito grande. O meu nome, ele é Jordana, porque os meus pais, eles queriam um menino, que é o nome do meu irmão, que nasceu depois de mim, e o nome dele é Jordão. E aí, o meu nome ele é Jordana, porque era para ser Jordão,
E aí nasceu fêmea, vamos botar Jordana, e tudo bem. Hoje em dia eu gosto muito do meu nome, eu acho assim que tem um significado muito importante para mim, porque a gente não sabe muito, né? Mas Jordão, ele quer dizer o movimento do rio de descer, né? Aquele movimento que o rio desce até o mar. E eu sinto que o meu processo na vida realmente descer, né? A gente vai entender um pouco mais quando eu vou falar da questão da espiritualidade imanente, da espiritualidade centrada na Terra, mas eu entendo e hoje eu aceito esse nome, assim, com o maior prazer, mas ter nascido fêmea na minha família e na nossa cultura, eu acredito que todas nós, assim, né? Foi um marcador, assim, muito grande, né? Eu sentia muito a diferença de tratamento comigo, com meu irmão, com os meus primos e com as minhas primas. Então, isso sempre foi algo que me marcou muito, eu acredito que marca todas nós, assim. E eu sempre senti um incômodo, um desconforto em todos os espaços, não vou dizer em todos, mas vou dizer assim, 98%, sendo bem sincera, porque aqui, essa aula aberta, ele é realmente um espaço onde eu quero ser bem sincera com vocês, assim, e realmente desse lugar de estar compartilhando a minha experiência, né? Então, digamos assim, 98% dos espaços de cura, de promoção de saúde, espaços espirituais que eu frequentei, eu sempre senti esse incômodo muito grande, né, por ser fêmea, por ser mulher. E foi isso que me levou, mesmo antes de eu ter o meu filho, a começar a pesquisar sobre o matriarcado, sobre a história das mulheres que não é contada, né, na escola, e sobre essa relação com a política e a espiritualidade. Eu lembro que um dos primeiros livros que depois eu posso passar umas referências para vocês lá no grupo. Um dos primeiros livros que eu tive contato é um livro que se chama O Cálice e a Espada, que é um livro bem introdutório sobre a questão das culturas matriarcais, né? E esse livro foi um grande divisor na minha vida, porque eu sempre senti, e acredito como muitas de vocês que estão aqui agora, nessa manhã de sexta-feira, num feriado, que existia outra possibilidade de você ser mulher nesse mundo, assim, de que não é isso que a gente vive, que existe uma outra possibilidade. Eu acredito que a gente sente isso muito no nosso corpo, mas falta muita referência. Então, há mais de 10 anos, na verdade, né, eu pesquiso sobre essas questões. E aí, para mim, é muito importante falar que a minha pesquisa, ela é uma pesquisa multissensorial. Eu tenho muita literatura, eu tenho muita bibliografia, assim, que eu compartilho com o maior prazer, assim, infelizmente, a grande maioria é em inglês, né, e é algo que eu vou trazer um pouco mais para a gente refletir sobre isso, mas o meu trabalho, ele é multissensorial, principalmente, não só, mas por conta da minha experiência com a maternidade, né, que é algo que eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Então, é por isso que eu chamo o trabalho de artesã, né? Porque ele é uma costura entre essas diferentes formas de saber, ela é uma costura entre literatura e experiências carnais e multissensoriais, e quando a gente vai falar de multissensorialidade, a gente está falando dos nossos sentidos e além, né? E eu acredito que ao longo dessa conversa, eu espero que no final, esse entendimento de que não só a minha pesquisa ser multissensorial, mas quando a gente vai falar sobre política da espiritualidade das mulheres, ou quando a gente vai falar sobre mulher nesse mundo, a gente precisa pensar nessa multissensorialidade. A gente não pode se resumir só à literatura, que é super importante dentro do nosso contexto, do mundo que a gente vive, mas a gente precisa falar muito das experiências. Como é que eu passo aqui? Vamos para o... Ah, tá. Então, o estudo da literatura, né, disso que a gente entende como teoria, ele veio na minha vida para me ajudar a nomear e explorar outras narrativas que contemplem a minha experiência como fêmea e como mãe. Então, a literatura, ela vem num lugar de ajudar a nomear a experiência, não é o contrário, né? A teoria, ela não vem para definir a experiência, ela vem para poder amparar a gente a ter essa experiência, a essa experiência que a gente tem como mulher, né?
e trazer novas, bem antigas, tudo que eu vou falar que é novo, na verdade, é bem antigo. Novas narrativas e realmente, assim, eu acho que sempre que a gente vai falar de experiência da mulher, a gente não tem muita palavra, a gente não tem muito vocabulário. Então, essa busca por essa literatura foi buscar esse vocabulário, essas palavras, essas narrativas que realmente contemplassem a experiência que eu tenho e acredito que muitos de vocês têm de habitar esse corpo fêmea nesse mundo. Então, há 7 anos, a vida me atravessou e criou mais de si mesma, né? Que é como eu explico esse processo de ser mãe, né? Que é um processo que, claro que é através de um encontro, né? E você fica grávida, mas assim, é como se fosse um atravessamento da vida, porque ali dentro do seu útero está sendo gerada uma outra vida que você não tem controle, né? Então, esse processo de ser mãe, que foi logo depois que eu me formei, que não foi algo planejado, eu sempre falo que meu filho foi muito desejado, mas ele não foi planejado. Então, eu com 23 anos, eu me tornei mãe. E experimentei esse lugar, né, disso que a gente vai nomear como maternidade. Então, experimentei esse lugar mais visceral, né, desse corpo que gera outro corpo, né, que pode nutrir esse outro corpo que é gerado, mas também essa experiência de você ser mãe nessa sociedade que a gente vive, da família nuclear, do patriarcado e tudo isso. Então, para mim, quando eu vou me apresentar, né, e aí quando a gente se propõe a estar num lugar que a gente está falando que a gente vai dar uma aula, né, a gente tem um pouco esse roteiro de você trazer um pouco da onde você vem, né? E aí normalmente você, assim, digamos assim, no mundo normal, você traz muito o seu currículo, né? E para mim é indispensável colocar a minha experiência como mãe no meu currículo, né? Nesse sentido, essa experiência de ter sido mãe, digamos assim, me levou a querer aprofundar essa minha pesquisa. E a real é que a principal referência de todo o meu trabalho é a minha experiência como fêmea e mãe nesse mundo, né? E aí eu falo isso de um lugar assim, é a minha experiência que eu compartilho, né, entendendo que existem limitações, que eu também estou aberta para sempre me transformar, mas é a minha experiência que guia todo o meu trabalho, né? Então, essa experiência de ser mãe, principalmente, com seus prazeres e as dores, assim, que me levou realmente a me aprofundar no meu trabalho. Eu passei os primeiros 4 anos da vida do meu filho, eu entendo que com os privilégios que eu tenho, eu pude estar nesse lugar que é um lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo é um lugar que pode ser bem opressor e violento. Então, eu passei esses primeiros 4 anos assim, com cuidado integral do meu filho. Eu não sou uma mãe solo, né? Eu tenho um companheiro, mas dentro desse contexto que a gente vive, o meu companheiro ia trabalhar e eu ficava cuidando do meu filho, e a gente mora num lugar assim mais isolado. E esses principalmente os primeiros 3 anos, assim, eu fiquei bem nesse lugar que muitas mães passam, que é só você e a criança, né? E, ao mesmo tempo que é algo muito prazeroso, é algo muito violento. E, e eu sabia que existia outra possibilidade de ter essa relação, de significar essa experiência da maternidade. E aí o que começou a acontecer é que a única coisa que eu conseguia fazer, isso porque, como eu falei, eu gosto muito de ler, eu comecei a estudar a literatura de certas mulheres ali na segunda onda do feminismo, principalmente americanas, mas também algumas da Europa, que elas vão começar a pensar essa questão da espiritualidade e o feminismo. Então, eu comecei a ler bastante e, enfim, eu já... é isso mesmo, estou seguindo o roteiro. E aí foi aonde eu comecei a realmente aprofundar essa pesquisa, que hoje eu nomeio como artesã, essas artes de cura para mulheres. Então, essa pesquisa, ela tem isso da experiência, mas nesses primeiros 3 anos do meu filho, eu realmente comecei a ler muito
E aí uma forma que eu fazia, né, eu acho que todas nós mulheres, a gente cria técnicas e práticas para a gente poder lidar com a opressão que a gente tem que conviver no dia a dia. Então, esse processo de ler, e a grande maioria dessa literatura ela é em inglês, eu comecei a traduzir essa literatura, porque eu sabia que em algum momento eu ia compartilhar ela, mas também era uma forma de estudar. Então, eu comecei a traduzir essa literatura, e aí foi onde realmente eu comecei a aprofundar essa pesquisa, e nesse processo, né, de entender que eu ali como mãe, eu também estou aprendendo muitas coisas, foi super importante para mim me nomear como pesquisadora, né? Eu não tenho um mestrado, um doutorado, eu acho legal quem tem, massa, mas eu acho que é importante, no ponto que a gente está hoje em dia da história da humanidade, a gente também valorizar as outras produções e trocas de saberes que acontecem fora da universidade. E quando a gente vai falar de mulher, e principalmente de mãe, muita produção de saber acontece na casa, na cozinha, ali no cuidado com a criança, só que devido ao mundo que a gente vive, esse saber, ele é um pouco não, ele é muito invisibilizado, né? Eu tenho uma tendência que às vezes até assim, para vocês perceberem se vocês têm também, da gente diminuir um pouco as coisas que acontecem com a gente. Então, eu sempre falo que é um pouco invisibilizado, mas como se fosse um padrão, assim, que a gente tem de não querer estar sempre falando sobre o quão invisibilizado é, né? E aí, eu começo com essa pesquisa, e eu comecei a fazer grupos de estudo, né? Eu não sei quem está aqui, se alguém já participou de algum grupo de estudo meu. Os últimos grupos de estudo que eu fiz, e teve algumas pessoas que me perguntaram quando eu vou fazer o próximo grupo de estudo sobre as culturas matrísticas também, que é uma outra parte da minha pesquisa, isso é bem da literatura mesmo, né? Para quem não sabe, as culturas matrísticas é uma outra forma da gente nomear essas culturas que são nomeadas como matriarcais, né? Porque se eu vou dar só um resuminho para a gente entrar no tópico da aula de hoje. Então, essas culturas matriarcais, elas partem do entendimento de que a humanidade nem sempre teve essa organização como patriarcal, né? Enfim, é uma questão assim, bem complexa, e que algumas dessas pessoas que estudam essas culturas matriarcais, elas vão entender que, na verdade, foram a relação, né, o desejo, a libido, o tesão da mulher de cuidar dos seus filhos, de querer criar técnicas e tecnologias para que as suas crias pudessem sobreviver melhor ao mundo, foi desse desejo da fêmea humana que surgiu essa nova espécie que a gente chama como de humanidade, de Homo sapiens sapiens, acho que é isso, né? Enfim, mas isso aí vai ter o grupo de estudo das culturas matrísticas daqui a pouco, eu aviso para vocês, mas hoje o tópico é a política da espiritualidade das mulheres. Esse título, ele vem inspirado nesse livro, que é um livro em inglês, que chama Política da Espiritualidade das Mulheres, que é uma coletânea de textos dessas mulheres, dessa segunda onda do feminismo americana, editada pela Charlene Spretnak, acho que é assim que fala. Mas, nesse momento da minha vida, eu estou num lugar, assim, da gente pensar essas referências que a gente tem dessa literatura dessas mulheres americanas, mas a gente conseguir trazer isso mais para a realidade do território que a gente habita, né? Então, só para citar um pouquinho, depois eu vou compartilhar com vocês a tradução independente, autônoma, antropofágica, que eu fiz da introdução desse livro. Pode ter alguns erros gramaticais, porque não é o meu forte, e aí se alguém quiser ajudar nesse quesito, eu vou compartilhar com vocês essa tradução que eu fiz, que eu acho que é interessante também da gente ler isso, mas nessa aula eu não vou focar nesse texto.
porque eu entendo que quando a gente está falando de território, né, desse território que é nomeado como Brasil, existe toda uma especificidade, uma diferença do que essas mulheres americanas, principalmente majoritariamente brancas, quando elas falam sobre a política da espiritualidade das mulheres. Eu acho que é rico você, se você tem esse tempo, se você tem esse interesse, estudar essas mulheres também, assim, muito do que eu falo vem também desse processo de ter estudado elas, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer para a nossa realidade disso que a gente aprendeu a nomear como Brasil, né? E quando a gente vai pensar a diferença, né, entre esse território nomeado como Estados Unidos e Europa, e esse território aqui nomeado como Brasil, tem muitas diferenças, como qualquer, enfim, comparação. Mas eu acho que tem uma diferença, assim, muito forte quando a gente vai falar de espiritualidade, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade no Brasil, a gente não tem como negar essa presença massiva e intensa, né, das diversas cosmogonias africanas e dos povos originários que aqui estavam. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que é uma crítica engraçada, assim, nesse processo de divulgar essa aula. Pela primeira vez, assim, eu recebi várias críticas bem agressivas, assim, eu acho que crítica gentil, com cuidado, eu estou super aberta, eu adoro, porque eu sempre estou realmente nesse processo de estar refinando esse estudo, mas eu recebi críticas, assim, bem violentas, assim, desrespeitosas, que é algo que hoje em dia, assim, não me afeta, na maioria das vezes de homens, assim, mas trazendo muito desse lugar que, para você falar da política de espiritualidade das mulheres, você precisa ter uma bibliografia, você precisa provar o quanto você estudou, né? E, assim, não que eu não tenha, mas mesmo se eu não tivesse, eu acho que tem outras pessoas que vão falar sobre isso de um outro lugar, que é realmente esse processo de, quando a gente vai falar de mulher, a gente precisa realmente pensar em todas as formas de saber e de transmissão de saber que acontecem além dos livros, né? Se a gente pensar, quando a gente vai pesquisar política da espiritualidade das mulheres, a maioria das coisas que a gente vai achar é em inglês e de mulheres americanas e europeias, isso acontece muito porque essas mulheres têm mais possibilidade de publicar um livro. E também, quando a gente fala de Brasil, existe toda uma dimensão, assim, imensa, transmissão oral que acontece, né? E que muitas vezes essas mulheres que estão praticando uma política da espiritualidade, elas estão em uma situação, ela é muito urgente, assim. Então, não tem tempo para escrever livro, sabe? Então, é importante a gente pensar muito essa especificidade. E esse é um pouco o meu foco com essa aula que eu estou dando agora. Eu acho que a gente Vamos ver, gente, aqui como é que eu consigo desligar os microfones. Se alguém souber, puder me ajudar. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, pode desligar? Tá. Então, é isso. A política da espiritualidade das mulheres. Então, trazendo a introdução aqui da Charlene Spretnak, ela vai falar, o título da política da espiritualidade das mulheres, ele se refere à nossa atitude em relação à vida na Terra, que é isso que a gente pode entender como espiritualidade, e a percepção, a manifestação e o uso do poder, que é como elas entendem ali naquele livro a questão da política, que decorre dessa atitude. Então, a visão de mundo inerente na espiritualidade feminista, de acordo com essas mulheres, é essa mente holística e integrativa da fêmea humana, né? Existe, assim, não que eu acho que isso é muito complexo quando a gente fala sobre isso, né? Mas existem vários estudos sobre a diferença do cérebro da fêmea e do macho, e a maioria desses estudos ele vai falar que esse cérebro da fêmea ele é mais holístico, ele é mais integrativo, enquanto o do macho ele é mais linear, né? A gente não tem como saber o quanto isso é influenciado pela cultura que você tá, porque eu acredito que é muito. Mas quando a gente fala de
espiritualidade das mulheres, elas vão falar isso, assim, da gente ver as conexões onde a mentalidade patriarcal insiste em ver apenas separações. Então, a política da espiritualidade das mulheres é o assunto dessa aula de hoje, e a gente vai destrinchar cada uma dessas palavras. Eu já dei um spoiler aqui, não queria ter passado. A gente vai destrinchar cada uma dessas palavras para depois a gente chegar em alguma reflexão por hoje, assim, eu acho que é realmente um movimento eterno da gente estar pensando sobre isso. Mas quando eu falo a palavra espiritualidade, se alguém se puder comentar, assim, a primeira palavra que vem na sua cabeça, né? Quando eu falo espiritualidade, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Se puderem botar aqui no chat, enquanto isso eu vou dar só uma olhadinha aqui para ver como é que eu consigo deixar todos os microfones desligados. A primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra espiritualidade. Conexão interna, fé, conexão. Mistério, transcendência, etérico. Bom, não sei como desligar o microfone. Mas tudo bem, vamos. Interconexão. Então, é isso. Eu acho que para cada pessoa, de acordo com a sua história, né, a gente tem uma palavra, mas na maioria das vezes vem muito essa palavra conexão, mistério, né? E aí, para a gente começar a destrinchar um pouco sobre essa questão do que é a espiritualidade, né? Eu estou aqui dando essa aula hoje, e eu acredito que todas vocês estão aqui também, porque a nossa relação com a espiritualidade, por mais que existem lugares de muito prazer, eu acredito que existem lugares de incômodo, né? E é por isso que eu estou dando essa aula. Se a minha relação não simplesmente com a espiritualidade, mas com a questão da religião, e isso que a gente entende como sagrado, ela tivesse 100% ok, não a minha relação pessoal, mas com tudo que acontece nesse mundo, eu não estaria dando essa aula hoje, assim, né? Então, eu não gosto muito de focar somente nos incômodos, mas eu acho que é importante a gente falar sobre eles também. Então, para a gente refletir um pouco, eu vou fazer uma diferença conceitual entre espiritualidade e religião, né? Só para a gente poder caminhar aqui nessa aula, né? Se não fizer sentido para você essa diferença, tá tudo bem, né? Essa diferença são alguns autores que fazem essa diferença, assim, mas é um pouco para a gente poder fazer aquilo que eu falei no começo da aula, a gente ter um pouco mais de palavras, assim, a gente conseguir nomear experiências que a gente tem. Então, a religião aqui, nessa aula, a gente vai entender religião como um sistema fechado de crenças místicas, que ele é definido pelos crentes, as pessoas que acreditam nessa religião, como o único, correto e plenamente verdadeiro. Então, a religião, aqui nessa aula, a gente vai entender como esse processo de negação do outro modo de vida ou de um outro sistema de crenças do outro. O Nego Bispo, quem conhece o Nego Bispo, ele é um quilombola, ele fala que ele é um lavrador de palavras, é muito interessante, assim, ele não fala muito de espiritualidade das mulheres, mas ele vai falar de contracolonização, né, que eu acho que é algo que é super importante quando a gente está falando de espiritualidade no Brasil. Ele tem um termo que ele chama de cosmofobia, né? E ele nomeia isso que a gente pode falar de pensamento europeu, né? Ele fala do pensamento europeu monocristão. Ele fala que esses europeus monocristãos, eles são cosmofóbicos, ou seja, eles têm medo
né? Fobia é medo, pode ser horror, mas no fundo o ódio ele vem de um medo, assim, né? Ele tem medo do cosmo, no sentido dessa totalidade, mas ele tem medo realmente da diferença, do que é diferente dele. Então a gente vai entender aqui nessa aula religião como esses espaços, essas práticas, essas dinâmicas que se entendem como a única verdade, né, a verdade universal, e que vê tudo que é diferente como errado. E aí, quando a gente vai falar de cristianismo, né, de patriarcado, de tradição judaico-cristã, vem muito realmente essa questão do pecado. Então, tudo que não é de Deus, tudo que não é divino é o pecado. E na religião, existe também essa questão de uma separação do que é divino e o que não é, né? Então, algumas coisas são divinas, mas para algumas coisas serem divinas, outras coisas não são. Então, a gente vai entender religião aqui como isso, e a espiritualidade, isso que muitas de vocês trouxeram, essa experiência, que pode ser coletiva ou individual, da gente se conectar com uma inteligência maior, que você pode nomear da forma que faz mais sentido para você. Eu, hoje em dia, eu nomeio como vida, porque é algo que eu sinto que Deus, e até a palavra deusa, tem tanto significado, assim, tem tanta coisa atrelada ali, que é uma palavra que, para mim, quando eu falo, não traz uma ressonância com a minha experiência. Então, eu nomeio como vida, e eu acho que cada uma tem que nomear com o que faz sentido, e o fazer sentido é aquele que faz a gente sentir, sabe? Quando a gente fala e a gente sente que todo o nosso corpo ressoa com aquilo que a gente está falando. Então, a espiritualidade, a gente vai entender aqui como a experiência pessoal ou coletiva dessa conexão com essa inteligência maior. E essa conexão com a inteligência maior, ela não é uma conexão passiva, né? Quando a gente vai pensar muito na espiritualidade brasileira, resistente, afro-indígena, ela sempre envolve uma comunicação com essa inteligência, né? E essa comunicação, ela não é simplesmente de receber, existe sempre uma troca. E alguém falou, a Daniela falou, o mistério, né? Quando a gente vai falar de espiritualidade, quando a gente vai refletir sobre as nossas experiências que a gente nomeia como espiritualidade, chega um momento que a gente entra no mistério que não tem, é muito aquela coisa assim, não tem palavras para narrar a experiência que eu tive. Então, espiritualidade seria aqui na nossa aula, só para a gente poder ter essa distinção melhor, né, essa conexão, essa experiência de conexão, enquanto religião é esse sistema mais fechado, e a gente pode também atrelar a experiências que a gente pode ter passado, de ter sofrido, ou às vezes até praticado, isso de cosmofobia, né, essa negação do outro modo de vida. E aí, dentro desse estudo da espiritualidade feminista, das culturas matriarcais, eu acredito que devem ter outras pessoas que falam disso, mas eu aprendi isso muito dentro dessa linha desse estudo. Assim. Existem duas formas de você nomear, não, de você nomear não, de você experimentar essa espiritualidade, que é isso que a gente que é nomeado como espiritualidade transcendente, e a outra é a espiritualidade imanente. Então, a espiritualidade transcendente, ela é uma forma de nomear principalmente, mas não só, as religiões patriarcais, porque o que acontece, bem um resumão de tudo, ao longo desse processo da história, quando a gente, né, seguindo esse entendimento de que a gente, pelo menos eu acredito muito nisso, de que existiram culturas matriarcais e em algum momento surge o patriarcado, existe uma mudança na relação com o que é o divino. E essa mudança, ela vem através desse processo que acontece de diversas formas em diferentes lugares do mundo, de uma separação dessa humanidade com esse cosmos, com a vida na Terra e além. Então, a espiritualidade transcendente, e aí eu posso citar muito a narrativa judaico-cristã, que eu acredito que a maioria das pessoas estão mais familiarizadas,
se cria um Deus que ele é desencarnado, né? Que ele é separado da experiência da vida na Terra. Então, quando a gente vai... essa historinha que eu acredito que todo mundo saiba, quem não sabe, que bom. Que é a história da Gênesis, né? Assim, da origem do mundo na Bíblia, assim, e às vezes pode parecer que essa história, né, está muito longe da vida que a gente tem hoje. Enfim, que a religião cristã não é tão presente na nossa vida, assim, mas, enfim, esse Deus, né, Jeová, ele cria o mundo de forma desencarnada, através somente do verbo, da palavra, que é uma experiência muito diferente de como a vida é criada aqui na Terra. Então, a espiritualidade transcendente, ela é uma forma de nomear experiências espirituais e religiosas, onde você experimenta o divino como algo separado de você, que também é uma forma, né, a separação também ela é uma palavra muito usada para nomear isso que a gente entende como patriarcado. E aí o que a gente vai entender é que quando você cria essa separação, você cria o conceito de propriedade, porque se é algo separado de você, você pode dominar e ter, e aí, consequentemente, dentro dessa espiritualidade, dessas religiões transcendentes, existe uma hierarquia do que é divino e do que é sagrado. E quando a gente vai falar de tradição judaico-cristã, narrativa judaico-cristã, essa hierarquia ela é muito clara, né? E essa hierarquia, ela realmente, no mundo que a gente vive, ela vai definir, não só ela, mas bastante, assim, né? Porque a gente é bem claro que o processo colonial, ele acontece com um apoio muito grande da Igreja Católica. Ela cria uma hierarquia entre macho e fêmea, né? Onde esse Deus, ele é pai, que é uma outra grande inversão que a gente recebe, né? Tem uma filósofa feminista, radical, lésbica, que é a Mary Daly, e ela é realmente assim, uma das pessoas que até hoje, assim, pelo que eu estudei, ela é uma das mulheres que consegue falar mais bem assim sobre esse processo da religião. Ela fala muito de outras coisas, assim, mas desse processo dessa religião patriarcal cristã, e aí ela vai falando de várias tecnologias assim que a religião patriarcal ela vai criando realmente com o objetivo de tirar a confiança das mulheres. Não é assim que ela fala, mas assim que eu estou resumindo. E aí ela vai falando de vários processos que acontecem. E um dos processos principais que acontecem na narrativa patriarcal é isso que ela nomeia como inversão. Então a gente fala Deus é pai, né? Isso é algo que é muito presente, assim. Às vezes eu até com pessoas que eu sei que não são pessoas cristãs, essa expressão ela está muito pelo menos no meu círculo, ela é muito comum, assim, né? Tipo, ai, Deus é pai, quando, sei lá, tem alguma coisa acontecendo e você... A linguagem brasileira tem muito dessas expressões, assim, que é também interessante da gente refletir. E quando a gente fala que esse Deus, pai, ele cria a vida sem a presença da fêmea, isso é uma grande inversão da experiência que a gente tem aqui na Terra, né? E aí esse Deus, que ele cria essa vida somente através do verbo, e quando a gente vai ver como a vida é criada aqui, principalmente nos mamíferos, onde tem muito suor, sangue, né? Então é uma inversão da experiência. Então essa seria isso que a gente pode entender como espiritualidade transcendente. E a outra, e a gente não vamos pensar assim, em termos de oposição, podemos pensar também, mas vamos tentar não pensar assim, mas uma outra forma, né, de você experimentar isso que a gente pode nomear como espiritualidade, é isso que é nomeado como espiritualidade imanente, ou uma espiritualidade centrada na Terra, que a experiência principal é essa experiência de participação, né, de você participar, de você se sentir pertencente. E é uma grande mistura, no próximo slide eu vou falar disso. Mas a espiritualidade imanente, ela tem essa sensação de participação, que leva a uma valorização da cooperação, e a espiritualidade imanente, ela tem muito essa conexão com a concretude da vida.
E quando a gente vai falar de política da espiritualidade das mulheres, essa questão da conexão com a concretude da vida, com o dia a dia, com o cuidado, com a manutenção da vida, é muito importante ser falada, né? E a espiritualidade imanente, ela parte desse lugar que não existe uma separação do que é divino e do que não é. A palavra profana, né, é uma palavra que quer dizer pré-templo, né? Então, eu entendo a espiritualidade imanente como uma espiritualidade profana, no sentido de que o templo, ele surge muito dessa separação, né? Principalmente quando a gente vai falar de igrejas, assim, né? É como se a igreja é o lugar onde você pode encontrar Deus. Fora da igreja você não encontra. Então, a espiritualidade imanente, ela traz muito essa questão realmente do profano, de que não existe um lugar específico para você ter essa experiência do sagrado. Enfim, isso é na verdade, assim, espiritualidade transcendente imanente, dá para fazer uma aula só sobre isso, né? Porque existem muitas especificidades, mas só para a gente ir começar a destrinchar mesmo, assim, né? Cada uma dessas palavras. E aí, a gente vai entrar na questão da política, né? A gente pode entender política, né? Política, agora eu não vou saber exatamente, mas no grego é a ação na polis, né? A polis é a cidade, então é a ação no mundo. Mas a gente pode e deve também pensar a política nessas relações de poder que acontecem no mundo. O pessoal é político, né? Que é algo que hoje em dia é muito falado, né? Esse texto, ele está nessa coletânea desse livro aqui. Quem sabe um dia eu traduzo e compartilho com vocês. Às vezes já até tem traduzido, provavelmente, que é da Sheila D. Collins. Então, a gente entender política não somente aquela galera que está lá no Congresso, mas como as relações de poder que acontecem e as ações que acontecem no mundo. Então, às vezes, né, acho que para algumas pessoas pode fazer muito sentido, para outras pessoas pode parecer que não tem nada a ver política e espiritualidade. Mas quando a gente vai pensar em política e espiritualidade, sem falar de mulher, no território que é nomeado Brasil, fica muito mais claro da gente entender como a gente não pode pensar essas duas questões separadas, né? A gente, quando a gente começa a perceber e aprofundar nos movimentos de resistência, né, dos africanos diaspóricos e dos povos originários, a espiritualidade, né, a prática espiritual, ela sempre está muito envolvida com esse processo de resistência do projeto colonial que acontece no Brasil. Então, a gente pensar que política e espiritualidade, quando a gente vai falar de Brasil, por isso que eu também pensei muito a gente em falar sobre realmente a experiência que a gente tem aqui no Brasil e não trazer somente referências do norte, assim, que eu acho que, enfim, é importante a gente trazer para cá, a gente consegue ver mais claro, eu não sei, também não vivi nos Estados Unidos, mas pelo pouco que eu sei, assim, dá para ver que é mais presente essa questão da espiritualidade aqui, né? E de outras formas de espiritualidade, de outras formas de religião, por mais que elas sejam sincréticas, que elas usem uma narrativa cristã, né? Por questão realmente de sobrevivência, a política e a espiritualidade, ela sempre está muito ligada. E o cultivo da espiritualidade, né, desses povos africanos diaspóricos que foram sequestrados de África e dos povos originários, ele é algo que alimenta esses povos para conseguirem resistir e criar, né, outras possibilidades de habitar aqui nesse território nomeado como Brasil. Então, quando a gente começa a pensar nos processos espirituais religiosos que acontecem no Brasil, a gente pode perceber como essa questão política, né, de relações de poder, também tá muito ligado, assim, né? Então, só para citar um pouco, assim, quando você frequenta, né, esses espaços, por mais que eles tenham questões, né, que se a gente, enfim, deixa eu só falar sobre isso, depois a gente traz outro tópico. Por mais que eles tenham questões, a gente vai ver que nesses espaços, pelo menos os espaços que eu frequentei,
são espaços que trazem um senso de valor que esses grupos racializados não recebem na sociedade dominante. Mas quando eles estão ali praticando, mesmo que seja de uma forma sincrética, mas eles estão cultuando os seus ancestrais, cultuando as suas histórias, eles conseguem acessar esse senso de valor, esse senso de divino, por mais que a narrativa dominante esteja constantemente falando que eles não são humanos ou que são menos humanos, enfim. Então, a gente pensar realmente a espiritualidade realmente como um espaço de resistência e um espaço de cultivo, né, do valor desses povos, assim. Mas o que acontece muito, assim, pelo menos dentro da minha experiência, é que mesmo nesses espaços de espiritualidade religiosos, que tem essa resistência, o patriarcado e o machismo ainda é muito forte, né? E aí é uma questão muito complexa, né, da gente falar, porque quando a gente vai falar de Brasil, a gente tem assim um bolado, assim, tipo assim, várias coisas que se atravessam. Então eu acredito que realmente é um processo da gente ir desfiando assim esse embolado e vendo o que que faz sentido, o que é preciso transformar, o que é preciso cultivar, né? Então, essa questão da política, da mulher e da espiritualidade, ela surge no questionamento frente a esse machismo e à misoginia, né, que é o ódio à existência fêmea, nesses espaços. Então, ela surge, né, quando a gente vai falar de política da espiritualidade das mulheres, ela pode não ser nomeada dessa forma. Também não acho que essa é a forma mais certa de ser nomeada, né? É a forma que eu acho que é a forma mais fácil de você acessar a maioria das pessoas, né? Da gente falar desses movimentos, mas são movimentos que acontecem de várias formas, em lugares e tempos diferentes, que é um questionamento da religião patriarcal, do machismo e da misoginia, né? E ele vai acontecer de diferentes formas, em diferentes momentos. Essas mulheres americanas feministas que vão pensar essa questão da política da espiritualidade das mulheres, elas dividem esses movimentos, né, tipo digamos assim, espiritualidade feminista, podemos usar essa palavra, em dois, assim, né? Existem dois caminhos para lidar com essas questões, essa questão do machismo e da misoginia nesses espaços. Um caminho é o que elas chamam de reformista, que é o que? Você reformar as práticas, as narrativas, mas sem você mudar completamente o que tem ali. E o outro caminho é o que elas chamam de revolucionário, que seria você criar novas formas de você praticar essa espiritualidade, e que, como eu falo, essas novas formas, na verdade, elas são as mais antigas que existem, né? A Mary Daly também, ela fala sobre, não é só ela que fala, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando, mas hoje em dia existem muitas pessoas, muitas mulheres, uma que fala é a Catiúcia Ribeiro, né, do movimento africano diaspórico, que o futuro é arcaico, né? Ela fala, a Mary Daly fala do futuro é arcaico e a Catiúcia Ribeiro, acho que não é só ela que fala, acho que tem outras pessoas que falam também, que o futuro ele é ancestral. Então, tudo que a gente acha que seria uma nova prática espiritual, uma nova coisa, realmente quando a gente vai cavar lá, é ancestral, é antigo e foi praticado por muito tempo, porque é a minha perspectiva, eu escolho acreditar nisso, assim, de que o patriarcado, dentro da minha perspectiva, ele é uma parte muito pequena da história da humanidade, embora se faça de tudo para a gente acreditar que não. Então, né, agora que a gente entende um pouco mais o que seria espiritualidade, o que é religião, o que é política, o que política tem a ver com espiritualidade, o que seria uma espiritualidade das mulheres, né? Por que a gente precisa falar de uma espiritualidade das mulheres? Próximo. A primeira coisa que eu queria falar aqui, que para mim é importante de compartilhar, de um lugar de muito cuidado, é que a espiritualidade da mulher, ela não é somente o sagrado feminino. Ela não é uma religião da deusa, né? Isso é um dos muitos caminhos. Mas essa questão do sagrado feminino é uma crítica que acontece cada vez mais, assim, principalmente no Brasil,
de que é um movimento muito de mulheres brancas, né, e que ele pode contemplar muitas mulheres, mas muitas mulheres não se sentem contempladas com o sagrado feminino, e eu acho que sempre que a gente reduz, né, que é essa questão da religião, por isso que no começo eu falo assim, que eu sempre senti um incômodo nos espaços de cura, não somente em espaços que eram claramente patriarcais, e eu já senti muito incômodo. Eu não sei vocês que estão aqui, mas muitas pessoas já conversaram comigo nesses espaços que que são nomeados como sagrado feminino. Feminino não é uma palavra que eu uso muito no meu trabalho, porque eu entendo o feminino como uma construção cultural do que esse corpo fêmea deve fazer ou deve atender para ser considerado feminino. Então, é uma palavra que eu não uso muito, eu respeito quem usa, porque o meu trabalho, eu sempre tento refinar meu trabalho de ser um lugar de cuidado e de empatia com a história, com a narrativa das outras pessoas, assim, eu acho que é muito sobre isso, então eu tento não ser fechada, eu respeito para quem faz sentido essa palavra, mas é uma palavra que para mim não faz muito sentido. Então, para mim, a espiritualidade das mulheres contempla todas as experiências de conexão que as mulheres têm, independente da narrativa que é usada. Então, e quando a gente vai pensar nisso, né, existe uma diversidade, e quando a gente está falando de fêmeas humanas, existe um denominador comum, que dentro da minha pesquisa, dentro da minha experiência, o que me interessa. Muito por conta do meu processo de maternidade, mas não só. Então, pensar esse denominador comum como esses processos corporais, né, desse corpo fêmea humana, né? A menstruação, para quem fica grávida, o processo de gravidez, o parto, a menopausa, porque existe uma linha de pensamento que vai falar que os ritos de passagem que eles acontecem, que, né, de muitas culturas não europeias, assim, e você vê que muitos ritos de passagem eles só têm para os homens, assim, né, para os machos humanos. E aí se fala que, na verdade, esses ritos de passagem que foram criados para esses machos, eles foram feitos porque eles não tinham como a fêmea tem. Então, e não é uma questão, assim, de você romantizar também esses processos. Eu sempre também tomo muito cuidado quando eu vou falar de maternidade, né? O meu interesse de forma nenhuma é romantizar isso. Mas eu acho que é importante a gente também refletir e falar sobre, né? Então, é como se esse corpo fêmea humana, ele já tem um rito de passagem que o próprio corpo leva você a ter, né? Se a gente for pensar em mulheres que menstruam, é como se a cada ciclo a gente passa por um rito de passagem. Então, eu acredito que existe esse denominador comum desses processos corporais, assim, mas sem um lugar de essencialização, sem um lugar de romantização, mas a gente realmente pensar como esse corpo, que funciona de uma forma diferente, que tem essa característica única de criar mais de si mesmo, né, sem se perder, fala assim, sem tirar de si, tira um pouco, o ferro vai lá para baixo às vezes, mas a gente consegue criar mais de si mesmo ali, então pensar realmente esses processos corporais, porque para mim, dentro da minha experiência também, quando a gente vai pensar em saúde, em espiritualidade, e aí pensando toda essa questão dessa narrativa patriarcal que separa, a gente precisa muito voltar para o nosso corpo, para a experiência do nosso corpo, e realmente é um caminho difícil, né? Porque o corpo também é outra palavra que traz muitas questões e narrativas e formas de você entender o mundo que são agregadas. Então, o que eu falo corpo, para mim, para você pode ser uma coisa diferente. Mas eu acredito que existe esse denominador comum, essa capacidade da vida de criar mais de si mesma e todas as repercussões básicas, né, dessa experiência. Então, dentro do que eu acredito, baseado nos estudos das culturas matrísticas, matriarcais,
né, na pré-história, a evolução da espécie humana, ela veio desse amor, desse tesão, desse cuidado dessas fêmeas humanas com as suas crias, né? E aí uma coisa que se entende muito dessas culturas matriarcais é que essas culturas, elas eram centradas, né? O valor central era a celebração da vida, a celebração do cuidado e da manutenção da vida, né? Que hoje a gente vive também uma outra inversão, aonde o lugar do cuidado, né? Todos os trabalhos que envolvem cuidado da vida são os mais desvalorizados e invisibilizados. Então, eu acredito, dentro da minha perspectiva, que uma política da espiritualidade das mulheres é a gente explorar como é essa experiência de ser mulher, e não só a experiência de ser mulher, mas as experiências que a gente tem com isso, que a gente nomeia de espiritualidade, afeta na nossa sensação de bem-estar e conexão dentro desses espaços e fora deles também. Então, para mim, pensar a política da espiritualidade das mulheres, mais do que trazer uma narrativa do que é a espiritualidade das mulheres, o que é o certo, o que é o errado, é pensar que isso também define todo o meu trabalho, e cada vez mais, é pensar a sensação de bem-estar, os circuitos de prazer e desprazer que essas mulheres têm nesses espaços e na sua vida, né? Então, quando a gente vai falar de mulher e espiritualidade, né, são duas palavras que são dois assuntos que a palavra ambiguidade sempre vem à tona, né? Eu dei uma outra aula há um tempo atrás, acho que um mês atrás, com esse mesmo tópico, só que eu não consegui gravar, aí eu estou fazendo essa de novo, porque agora eu acho que eu vou conseguir gravar. E aí a gente começou a refletir um pouco lá no Instagram, né, dentro das limitações que o Instagram tem para reflexões, e uma palavra que veio muito quando eu perguntava sobre espiritualidade e religião era essa questão da ambiguidade, né? Porque muitas de nós que frequentamos ou frequentou no passado ou frequenta agora, a gente tem essa sensação de conexão, a gente tem essa sensação de se sentir parte, mas, ao mesmo tempo, podem ser lugares muito violentos, podem ser lugares muito opressores, e um não exclui o outro, isso que é o mais louco do rolê. Então, assim, dentro da minha própria experiência, assim, há realmente uma... Não vou dizer que há mais, porque eu não gosto de escolher a mais, né? Mas uma das experiências mais fortes que eu tive de conexão, né, com isso que a gente vai chamar de espiritualidade, é dentro da religião da família da minha mãe, né, que é o Santo Daime, para quem não sabe. Eu tive, né, muitos aprendizados super profundos, mas existe uma narrativa cristã ali que sempre me incomodou e eu sempre senti violento. Então, existe essa ambiguidade. E eu acho que quando a gente vai falar de mulher, a gente precisa muito pensar nessa questão da ambiguidade e da complexidade. A gente precisa sair dessa mente linear, dualista, do certo e do errado, porque eu acredito que isso só separa mais, né? A gente entender que o dualismo ele é um processo dessa sociedade patriarcal separada. E aí, eu trago essa imagenzinha, gente, que ficou muito simplesinho o PowerPoint que eu fiz, eu não tive muito tempo de aprimorar, mas quem está vendo aqui, ela está um pouco pequena, mas é a Labris, né? Que ele é um símbolo, né, do feminismo radical, mas ele também um símbolo que existe há muito tempo, né? Até o próprio machado de Xangô também, que esse machado que ele tem dois lados, né? E para mim isso representa muito essa questão da ambiguidade, né? Da contradição, do dualismo e também do paradigma, né? O paradigma é uma coisa que a gente aprende na educação mais formal, que é você sustentar dois pensamentos que parecem opostos ao mesmo tempo. Então, eu gosto de trazer essa imagem da Labris com essa faca de dois gumes, né? A gente conseguir pensar todas essas ambiguidades, né? Que eu acho que também faz muito parte da nossa experiência como mulher, né? Quem também menstrua, assim, é algo que a gente sente muito e que a gente escuta, às vezes, de uma forma bem violenta, né? Nossa, mas você nunca sabe o que você quer, uma hora você tá assim, uma hora você tá assado. Então, a gente
tomar essa ambiguidade de um lugar de cuidado e não tentar ficar procurando por um certo e por um errado. Isso não quer dizer que a gente não possa trazer os nossos incômodos, as nossas questões, mas eu sinto que se a gente consegue vir desse lugar de aceitar essa complexidade, eu acredito que isso pode ser mais proveitoso para a gente, porque eu entendo, assim, como muitas de vocês me trouxeram, a gente conversando em outros espaços, realmente desse conflito que a gente tem, né? Que a gente procura esses espaços espirituais. Eu, por ser uma mulher chata, uma pessoa assim, né? Devido à minha socialização, eu sempre sinto muito incômodo, não somente em espaços religiosos, mas hoje em dia eu aprendi a aceitar isso e usar isso como uma forma de trabalhar e de criar, e é por isso que eu estou aqui, realmente. Então, a gente entender essa complexidade desses tópicos, né? Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria trazer aqui hoje, entender a complexidade desse emaranhado entre potência de vida e violência que existe quando a gente vai falar de espiritualidade. E aí, quando a gente vai falar de espiritualidade das mulheres, mais ainda, e quando a gente vai falar de política da espiritualidade das mulheres, ainda mais. Então, eu acho, assim, quando eu era bem novinha, sabe, inocente, eu procurei por muito tempo um lugar puro, né? Eu procurava, que eu acho que vem muito dessa mente cristã que eu fui educada. Então, eu procurava um lugar puro, onde não tinha o cristianismo, onde não tinha o patriarcado. E aí eu procurei muito, frequentei muitos outros espaços além do que eu cresci, e eu nunca encontrei esse lugar, assim. E aí, por muito tempo, eu fiquei um pouco desiludida, mas hoje em dia eu entendo que é a gente aceitar, né? Não aceitar no sentido de se conformar, mas aceitar para poder transformar dentro das nossas possibilidades todas essas complexidades, assim, sabe? Então, eu visualizo muito quando a gente, assim, quando a gente vai falar de saúde da mulher, na verdade, mesmo não falando de espiritualidade. É um processo de desemaranhar. Eu vejo assim, sabe um novelo de lã, assim, que tá tudo cheio de nó, assim, uma coisa que eu amo é desatar nó. Eu adoro, fisicamente mesmo. E aí é esse processo da gente desemaranhar, a gente vai desembaraçando todas essas coisas, né? E esse processo de destrinchar não é para a gente chegar num lugar puro, perfeito, porque essa ideia desse lugar puro, do céu, do paraíso, é um lugar muito cristão que vem dessa religião, que vem dessa espiritualidade transcendente, né? Que onde tudo é perfeito, mas que não contempla o caos que faz parte da vida na Terra, assim. Então, é um processo da gente desemaranhar, sempre trazendo para a nossa experiência, né? Então, para mim, é algo que é muito importante quando eu vou falar aqui, falar que essa é a minha experiência. Pode não fazer sentido algumas coisas para vocês, outras coisas podem fazer sentido. Então, é a gente trazer muito para a nossa experiência, honrar essa experiência com todas as complexidades e ambiguidades que ela tem. Então, esse processo realmente eu botei desembaraçamento, não sei se essa palavra existe. Tipo, de desembaraçar o cabelo, sabe? De um novelo embolado. Então, que eu acredito que é isso que a gente precisa fazer quando a gente vai pensar sobre essa questão da política da espiritualidade das mulheres. Eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que por muito tempo procurou essa tal da religião da deusa, que foi até um e-book que eu compartilhei, eu não sei se todo mundo conseguiu acessar, mas depois eu vou compartilhar de novo, porque lá no WhatsApp não fica gravado, então se você entra depois que eu mando a mensagem, você não consegue acessar. Eu vou compartilhar com vocês duas coisas depois de terminar essa aula. Mais uma outra coisa também! Mas dois textos. Esse, quem já acessou, que fala sobre, acho que é a religião das mulheres originais, uma coisa assim, né? Mas aí nesse texto, que é da Mônica Jo também, que é um livro incrível, ela é uma mulher sueca, mas o trabalho dela é muito bonito, assim, e ela vai falar sobre a religião das mulheres, assim, e ela usa esse termo religião, enquanto existem outras teóricas que não falam que
termo religião para quando a gente vai falar das culturas matriarcais, que ela está falando, né, dessas mulheres pré-históricas, ele não existe, porque religião quer dizer religar. Então, religião fala de algo que já foi desligado, né? Então, já fala de um estado de separação. Acredito que todas nós vivendo nesse mundo temos esse estado de separação, não tem muito como evitar, mas a gente, de repente, usar outras palavras, a gente consegue evocar outras experiências. Então, para mim, por conta dos meus estudos literários e por conta das experiências que eu tive, eu acredito que a narrativa ela é importante, sim, né? Então, se a gente está num espaço onde a gente fica constantemente falando que Deus é Pai, né? E aí tudo que implica, quando a gente fala que esse Deus é Pai, principalmente esse lugar cristão de que esse Deus sendo Pai se desenvolve toda uma narrativa onde o corpo fêmea é a fonte do pecado, né? Eva foi lá, comeu a maçã e aí trouxe a desgraça para a humanidade. Mas eu já ouvi de muitas pessoas que frequentam espaços com essa narrativa, mas muito sincréticos, onde a presença afro-indígena é muito presente. Elas me contaram, que eu fiquei muito feliz, que elas não sentem tanto o machismo. E enquanto você pode ir para espaços de sagrado feminino, onde você vai sentir muita misoginia, onde você pode não se sentir contemplada enquanto mulher, porque existe um ideal de que ser mulher é assim. Uma outra aula que eu vou dar, que é sobre essa questão do feminino e do masculino. Eu vou dar essa aula, não sei quando. Mas é isso, assim, quando a gente define o que é o feminino e o que é o masculino, muitas pessoas não vão se sentir contempladas nessa definição. Então, independente da narrativa, para mim, o que eu acho mais importante é a gente observar as ações e o emocionar. O emocionar, ele é um conceito que eu aprendi com Humberto Maturana no livro dele, não conheci ele, não. Que ele é um cara que fala sobre culturas matrísticas, é um dos poucos homens, assim, que eu estudo dentro dessa minha pesquisa. Mas eu acho assim, que ele fala muito bem, assim, define muito bem o que é o patriarcado, o que são as culturas matrísticas. E aí ele tem esse conceito do emocionar, assim, é bem complexo, assim, a literatura dele é muito densa, assim, mas é interessante, assim. Então eu tentei traduzir de uma forma mais simples, assim, né, que esse emocionar, eles são os circuitos afetivos coletivos, né? E aí, nesse sentido, eu acho que independente da narrativa que é falada, que pode também ser questionada e tal, a ação e o emocionar que acontece na prática é o que a gente precisa observar, principalmente, né? Então, porque você pode frequentar um espaço que talvez a narrativa ela não seja completamente não patriarcal, mas que na prática você não sente esse desrespeito, você não sente essa misoginia, você não sente... É isso. Ou você pode ir em lugares de sagrado feminino ou de qualquer outra coisa que você sente um incômodo, né? Você sente muita competição, quem é a mais sagrada feminina, né? Você, enfim, não vou entrar muito nisso, mas é essa prática, porque a gente precisa sempre voltar para como a gente está se sentindo, como isso está afetando a nossa energia vital. Então, para mim, nesse sentido, a experiência do corpo e da terra são indispensáveis quando a gente vai pensar em política da espiritualidade das mulheres. E, para mim, a experiência, realmente, ela é indispensável quando a gente vai pensar em saúde, né? Isso vem muito do lugar de ter estudado psicologia e chegado no final do curso e sentido que eu não sabia nada de experiência, mas eu tinha, sabia falar tudo, assim, do que é a psicanálise, do que é não sei o quê, enfim. E outra questão, né, que quando a gente vai falar de misoginia, que é um estudo realmente que eu estou aprofundando e eu estou fermentando alguns serviços para a gente tratar sobre essa misoginia, o amor ao corpo fêmea, né? O amor à mulher e às suas experiências, que vai nos levar à importância da sexualidade e do circuito de prazer dessas mulheres.
Então, trabalhar a compostagem da misoginia é essencial nesse processo. E por que eu falo compostagem? Compostagem é aquele processo que acontece na natureza, isso que a gente nomeia de natureza, né? Quando uma coisa morre, vão lá as bactérias e transformam em alguma outra coisa que vai servir de adubo para aquele sistema vivo. E uma coisa que a gente tem muito, principalmente nessa narrativa judaico-cristã, é esse conceito do exorcismo, né? Que a gente não quer uma coisa, a gente quer que ela vá embora. A gente faz isso com o lixo, a gente joga o lixo fora e porque a gente não está vendo, a gente acha que ele parou de existir. E a espiritualidade que eu pratico hoje em dia, eu nomeio muito como uma espiritualidade centrada na Terra. Então, para mim, eu vou entendendo o que é divino, o que é sagrado, muito observando as outras formas de vida aqui na Terra. Né? Então, para mim, compostagem é um termo que eu uso muito para as coisas que eu quero transformar, porque eu entendo dentro do meu processo pessoal que não adianta você querer jogar fora, porque não vai, né? Tipo, não existe o fora aqui na vida, assim. Então, a gente conseguir compostar e transformar em adubo, né? Que é realmente a sabedoria da potência da vida aqui na Terra. Então, é nessa mistura, né? Então, e aí, quando a gente vai falar de Brasil, que eu sinto que foi algo que eu talvez não aprofundei tanto, mas é porque eu quero chegar até o final. Quando a gente vai falar de Brasil, existem muitos atravessamentos, porque existe o processo colonial, nos Estados Unidos também tem, assim, e é uma grande crítica que essas feministas, elas recebem também, mas a gente tem muito essa presença de outras espiritualidades que não são necessariamente patriarcais, e a gente precisa honrar isso, né? Então, a gente precisa sempre pensar em todas essas misturas, em todos esses atravessamentos que nos atravessam, e olhar isso com muito cuidado, assim. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode usar dois termos, dois conceitos, para a nossa própria experiência pessoal, para a gente conseguir fazer esse processo de destrinchamento. E aí pode fazer sentido para você, você usa, se você tiver outra palavra que faz mais sentido, usa também, mas é o patriarcado, né? Que aí seria o Humberto Maturana, que é esse cara que ele usa esse conceito de emocionar, ele fala que mais que a narrativa, o que sustenta as formas de vida é o emocionar, né? São esses circuitos afetivos que a gente tem. Então, ele vai diferenciar o emocionar patriarcal e o emocionar que ele nomeia de matrístico. E aí, só assim, não dá para aprofundar muito nessas diferenças hoje, mas o emocionar patriarcal, ele é baseado principalmente nessa questão da apropriação, né? Dessa experiência de propriedade que acontece quando você se percebe separado do mundo. Enquanto o emocionar matrístico, ele está ancorado nessa sensação, nessa experiência, nesses circuitos afetivos de participação, de você se perceber como parte da vida na Terra. E se a gente parar um pouquinho para refletir, né, na nossa experiência com isso que a gente nomeia de espiritualidade, esses dois emocionares, eles estão presentes, né? Então tem realmente essa mistura, assim. E aí uma coisa que é muito importante a gente entender desse emocionar matrístico, que ele também, uma coisa que vai definir muito ele é a valorização do cuidado e o cuidado em si, é que o patriarcado, ele não existe sem ele ter um mínimo de emocionar matrístico, sem ele ter um mínimo de emocionar de cooperação, de cuidado, porque a vida não existe sem cuidado. E aí o que ele faz para ele poder sobreviver? Né? Ele vai inverter o valor. Então, todas as práticas de cuidado, elas são invisibilizadas e desvalorizadas, né? Mas, assim, todas nós, eu acredito, se fizer sentido para vocês, se a gente parar para refletir sobre a nossa experiência com a espiritualidade, a gente já experimentou, independente da narrativa, às vezes, esse emocionar matrístico, que é a participação, é a cooperação, que isso também é algo que faz muitas de nós continuar frequentando espaços religiosos,
por mais que a gente tenha alguns incômodos, mas a gente tem esse senso de comunidade, que é algo que cada vez, mas assim, a gente tem muito pouco hoje em dia, né? E eu acho que isso é uma necessidade básica, não só do humano, mas da vida, né? Então, a ideia aqui, nessa primeira aula, é trazer algumas palavras, algumas narrativas para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês, porque o meu objetivo, cada vez mais, como uma pessoa que sempre foi muito da teoria, é conseguir sempre trazer essa teoria para a experiência, para isso que também o Nego Bispo, que foi um cara que eu citei no começo, que ele chama de resolutividade, né? Que a gente vive num mundo, principalmente com a internet, que a gente tem explicação para tudo, né? A gente tem teoria para tudo, mas a gente tem muita dificuldade de trazer isso para a nossa prática, e esse é um dos objetivos principais do meu trabalho, que ele seja cada vez mais resolutivo, embora às vezes possa parecer algo muito teórico da fala, mas a ideia dessa aula aqui, né, uma aula online também, enfim, é tentar trazer palavras, narrativas, tem uma outra palavra que está me escapando, mas para a experiência de vocês, né, enquanto mulher e na relação que vocês têm com a espiritualidade e espaços religiosos. Então, a gente vive nessa mistura, a grande maioria de nós, eu acredito, porque, enfim, eu já falei, né, que a vida precisa de um mínimo de parceria e empatia, e tá, já falei isso. Então, existe essa questão, então, que na maioria das vezes a gente vai lidar com essa ambiguidade, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para ela e ver como é que a gente consegue lidar com ela de uma forma que traga bem-estar e prazer para a gente. Porque também é outra palavra que está, assim, muito estragada, né? Essa palavra bem-estar e prazer, né? O mundo capitalista se apropriou, ou sei lá, criou essa própria. Assim, é uma palavra que a gente escuta muito, mas é que ela está muito esvaziada, né? Mas a gente sabe, quando a gente para sentir o nosso corpo, quando a gente vai falar de bem-estar e prazer, a gente consegue, acredito, que a maioria lembrar de uma experiência corporal de prazer e bem-estar. Então, quando eu falo de bem-estar e prazer, é realmente essa experiência de prazer e bem-estar que a gente sente, e às vezes não faz sentido nenhum na nossa cabeça, né? Porque acho que acontece muito com nós brasileiras, e principalmente que começa a questionar essa questão das narrativas que são utilizadas, mas às vezes a gente frequenta um espaço que é da nossa família, né, que foi da onde a gente cresceu, e a gente sente essa sensação de bem-estar e prazer, mesmo que aconteça coisas que a gente não concorde. Então, é realmente de um lugar, assim, de muita complexidade mesmo, assim. E é isso, assim. Eu tento sempre trazer um equilíbrio de falar das coisas que a gente entende como boas e ruins quando a gente está falando de espiritualidade, assim. Mas a real, assim, eu realmente esse trabalho eu faço porque eu consigo perceber que existe muita violência estrutural nesses espaços, né? Não somente no campo da espiritualidade, da religião, mas é o que eu estou falando hoje. E eu acredito que todas vocês estão aqui porque existe algo que talvez incomode de alguma forma, né? E a gente fica... a gente não, eu, né? E talvez muitas, a gente fica realmente procurando pelo espaço puro, perfeito, e a gente nunca acha. Se alguém tiver achado, me conta, que eu quero muito saber. Mas, assim, eu nunca achei, mas eu também, assim, por mais que eu tenha tido incômodos, eu já tive experiências muito profundas. E aí, o que que a gente faz com isso? Para mim, dentro da minha perspectiva, da minha história, né, é sempre escutar a terra. Porque o que eu entendo hoje em dia como espiritualidade, para mim, realmente é conseguir cada vez mais me perceber, mas não me perceber somente racionalmente, porque eu falo muito, somos todas partes da Terra, a Terra é um organismo vivo, inteligente, que cria a si mesma, e nós somos todas parte dela, nós somos a expressão da inteligência viva da Terra.
eu falo isso assim como uma forma de reza, mas é um processo muito forte de incorporação, realmente, da gente conseguir se perceber e ter ações que sejam condizentes com essa percepção. Mas, para mim, voltar para a Terra, né? Até o meu nome é esse movimento de descer, então significa esse movimento de descer. Então, para mim, escutar a Terra é o que eu sempre, é onde sempre a espiritualidade me leva quando eu entro nessas questões. Então, e a gente entender que a Terra não é a Terra só isso que a gente nomeia como natureza, né? A natureza, ela é um conceito que é criado a partir dessas culturas de separação, porque a natureza, ela é, por definição, tudo que não é humano, né? É a palavra que eu uso essa palavra porque não dá sempre para usar outras palavras, mas a gente entender que esse conceito de natureza, ele é produzido, muitos conceitos que a gente usa, ele é produzido a partir desse lugar de separação. Então, a Terra são todas as formas de vida que habitam nela e que são criados por ela, né? Então, Terra, para mim, é a palavra que faz mais sentido para descrever isso. E aí, para mim, é isso. Assim, eu acredito muito nesse processo da gente conseguir trazer mais essa questão da espiritualidade, né? Dessa sensação de sagrado, de divino, para a nossa vida diária, né? E a Terra é isso, ela é tudo, desde a tela desse aparelho aqui, que vocês estão me vendo, seu corpo inteiro e todos os seres de vida que habitam nela. E aí, só para trazer um resuminho também, assim, né, que existe talvez um entendimento entre a maioria das pessoas que vai pensar como o patriarcado surge, ele surge um pouco nesse processo de um certo grupo da humanidade se ver como separado da Terra, que isso justifica você começar as outras formas de separação. Então, o homem separado, né, da mulher, e o processo de racialização, que é algo também que é super importante da gente sempre falar, quando a gente está falando de espiritualidade em geral, mas das mulheres também a gente precisa, né, hoje em dia, sempre, falar também dessa questão do processo de racialização e do processo colonial, né, que ainda acontece, na verdade, nunca deixou de acontecer. Então, para a gente conseguir, é isso, eu não tenho uma palavra final, não é uma aula que no final eu vou falar, é isso que tem que fazer, porque não é esse tipo de pensamento que eu quero trazer aqui. E aí existe uma questão assim no campo da sustentabilidade, da crise climática, que às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas é isso, como no começo eu falei, tudo está conectado, essas pessoas que vão pensar a questão da crise climática ficam pensando, a gente tem todas as tecnologias, que na verdade são tecnologias ancestrais, para a gente resolver essa questão que a gente nomeia como crise climática. Por que a gente não consegue resolver? E aí tem uma galera que vai falar que realmente é a nossa mente, né? É a forma como a gente percebe o mundo, que se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir resolver, porque não é uma falta de tecnologia, não é uma falta... E aí tecnologia é isso, tecnologia não é só computador, tecnologia é você fazer fogo, é você saber cultivar semente, enfim, são técnicas, lógicas de técnicas, né? Acho que é isso. Então, a gente precisa, né, acessar esse outro tipo de mente, e essa mente, ela sempre pensa no coletivo, né, acho que é uma grande crítica a isso que a gente pode nomear como feminismo neoliberal, né, onde um certo grupo de mulheres pensa o feminismo só para elas, à custa de outros grupos, né, que são entendidos como racializados. Então, isso é um pouco, assim, digamos, de algumas referências, assim, né, para ir caminhando. E dentro desse estudo, realmente, que eu faço das culturas matrísticas, é a centralidade da gente conseguir valorizar o cuidado, né? Porque o cuidado, a escuta e a empatia com nós, com todos os outros seres, com as nossas ambiguidades, com as nossas contradições, com os nossos conflitos, para a gente ir destrinchando essas questões, e esse é o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho tem vários, porque não é só um, mas um dos principais é realmente a gente conseguir... o meu trabalho, ele tem uma limitação, né? Como acho que todo trabalho tem. Acho que por muito tempo eu
eu demorei a compartilhar meu trabalho porque eu esperava que ele fosse perfeito e que ele contemplasse, né, que eu precisava sempre resolver todas as questões que tinham de algumas coisas que eu falava e pensava, mas hoje em dia eu apresento da forma como e sempre aberto, né, para a gente poder transformar. Mas é essa questão da gente conseguir, dentro da nossa vida pessoal, e cada vez mais a gente consegue compartilhar isso no coletivo, essa valorização do cuidado. E aí, só para terminar, antes de chegar agora no finalzinho, a gente pensar que quando a gente vai falar de uma política da espiritualidade das mulheres, a gente precisa pensar nessa questão que eu falei um pouco no começo ali, da espiritualidade imanente, que sempre vai falar dessa conexão com a vida concreta, né, com o dia a dia, né. E aí, a gente pensando nessa questão da religião mais tradicional, né, existe o padre, existe o xamã, existe, sei lá, uma pessoa que ela consegue acessar aquele divino, e aí ela como se fosse a tradutora do divino para as outras pessoas. E aí por isso que muitas pessoas teóricas vão falar que em culturas pré-patriarcais e outras culturas que não são europeias monocristã, essa questão da religião ela não existe, porque o acesso a essa experiência de divino ela é para todos, e ela não está separado da vida diária. Né, então isso para mim é uma questão, assim, central quando a gente vai pensar em espiritualidade, e aí é isso, assim, independente da narrativa do espaço que você frequenta ou do que, assim, o quanto a sua vida diária é isso principalmente não, mas assim, acho que para as mães é muito importante a gente frisar isso, né, o quanto, a sua vida diária ela é contemplada ou ela é invisibilizada nesses espaços, porque eu acredito que isso é uma das grandes violências que acontecem, e tem um pouco esse termo que chama microviolência, que é micro não no sentido de ser pequena, mas no sentido dela ser muito invisível. Então, a gente tem muitas violências que a gente passa, que elas são muito invisíveis, né, e quando a pessoa vai falar, ela é até nomeada de louca, porque ela é tão invisibilizada que a maioria das pessoas não consegue nem ver, né, e aí, nesse sentido, né, a gente entender que tudo é sagrado, e aí quando eu falo que tudo é sagrado, não quer dizer, tipo, que práticas de violência são sagradas, não é isso, assim, mas que todos os aspectos da nossa vida são sagrados, porque são a expressão, né, dessa potência que é a vida, que cria a si mesma aqui, né, e quando a gente consegue fazer esse processo mesmo de incorporar, de perceber essa sacralidade em tudo que a gente está fazendo, e aí quando a gente, por isso que eu falo muito da maternidade, porque às vezes acontece muito com mulheres depois que frequentam muitos espaços espirituais religiosos e depois que elas viram mães, elas não conseguem frequentar tanto esses espaços, principalmente porque esses espaços não são pensados para mães e também porque às vezes não é um espaço para criança, né? E aí existe muito sofrimento, que foi algo que aconteceu comigo um pouco, assim, depois que eu tive filho. Eu não conseguia muito mais frequentar esses espaços por inúmeras questões, e trazer esse senso de sagrado para o meu dia a dia, né, para o cuidado que eu estou tendo com o meu filho. Isso não quer dizer que é só isso, assim, existe uma complexidade, assim, mas eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria trazer aqui para vocês, assim. Eh, e aí é isso, assim, eu estou retomando os meus trabalhos, assim, então, principalmente pelo processo de ser mãe, o meu trabalho é um trabalho que eu consigo ofertar um tempo, aí depois eu preciso voltar para reconfigurar também, e aí agora eu estou conseguindo ter mais tempo de ancorar esse trabalho aqui. E aí essa aula aberta, ela é uma introdução a uma coisa que eu já tenho sentido um tempo de ancorar, né, que é um grupo de estudo. Um grupo de estudo sobre saúde, mulher e a terra. E quando a gente fala saúde, a gente vai entender também a questão da espiritualidade, né? Mas ele vai ser muito. A gente vai pensar a espiritualidade nesse sentido imanente, né? Nesse sentido da nossa sensação, da nossa experiência de divino, e o quanto mais a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então vai ser um ciclo de 3 encontros, que vai ser uma jornada de introdução
Esse aqui foi só uma aula, então a ideia é que seja uma jornada de introdução aos estudos sobre espiritualidade e suas diversas relações com as mulheres e a Terra. Os encontros, eles são pensados como espaços de troca, né? Aqui eu falei muito, mas os encontros, eles são costurados, eu faço eles para que a gente possa realmente trocar, né? E refletir sobre isso que a gente nomeia como espiritualidade, mas que seja sempre pensado para a experiência pessoal de vocês, né? Esse é um fundamento do meu trabalho, né? Que vocês sempre consigam trazer isso para a experiência pessoal de vocês e a gente entender, assim, que por mais que eu esteja ancorando esse espaço, a gente está num lugar, assim, onde a gente reconhece que todas têm o seu saber e todas têm o que trocar, e é isso que enriquece o trabalho. Então, ele é costurado para invocar, né, uma forma de trocar saber que, por mais que vai ser online por enquanto, que ela pense todas essas possibilidades do nosso ser, né? Um espaço multissensorial, onde todas as partes envolvidas, seja das pessoas que estão lá, mas todas as partes de cada mulher, sejam convidadas a participar ativamente e contribuir com as suas vivências e experiências para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês, né? Às vezes pode parecer um pouco difícil, assim, como é que a gente consegue aplicar isso na nossa vida, mas dá para fazer. Então, nesse sentido, as referências e os aprendizados que vão ser apresentados no grupo de estudo, eles vão ser tanto teóricos quanto experimentais, tanto literários quanto sensoriais, e eles visam cultivar esse espaço de troca que promova a saúde na sua forma mais ampla, porque o objetivo é que a gente consiga cada vez mais entender o que é saúde para a gente e como cultivá-la, né? Que acho que é a grande dificuldade de todas nós. Então, nesses encontros eu vou invocar narrativas e histórias muito baseadas nas culturas matrísticas também, mas não é um grupo de estudo sobre culturas matrísticas. Eu sei que tem gente que quer, vai rolar, gente. Não vou dizer ainda quando, porque eu não tenho como garantir, mas vai rolar esse ano ainda. Acredito antes do segundo semestre. Então, que visam estimular reflexões sobre a sua experiência pessoal de ser mulher nesse mundo, e assim você possa cultivar esse espaço de cuidado consigo mesma, né? Porque hoje em dia, né, essa coisa do autocuidado tá tão também esvaziado, assim, né, que parece que é só você passar um creminho, e aí também fica muito nessa coisa do indivíduo, mas assim, a gente precisa conseguir cultivar um espaço de cuidado genuíno com nós mesmos para que a gente possa partilhar esse cuidado para o mundo, que é super importante, né? Acho que a gente vive hoje num dia que a gente vive um momento hoje em dia que tudo é muito individualista, assim, então é muito complexo quando a gente vai falar de cuidado, mas é importante a gente conseguir saber cultivar esse cuidado para que a gente possa partilhar e cada vez mais conseguir retomar essa experiência de comunidade que eu sinto que todas nós procuramos de alguma forma. A espiritualidade, né, como eu trouxe aqui, ele é um tema complexo e multifacetado, e aí essa jornada de estudos ela tem um objetivo de apresentar e compartilhar essas narrativas, né, para que elas possam ser aplicadas na vida diária, e que você possa descobrir, porque assim, todas nós temos a habilidade de conseguir promover e cultivar a potência da vida que habita no nosso ser, né? Que é isso também um pouco que eu entendo como saúde. Então, o objetivo dessa jornada, desse grupo de estudo, é convidar a descobrir, porque é sempre um processo de descoberta, né? Que é um outro joguinho de palavras que eu aprendi com essa filósofa Mary Daly, então que descobrir, ele é sempre um processo da gente descobrir algo que já está lá, essa potência que habita no seu corpo, né? Através de uma reflexão multissensorial da relação entre espiritualidade, que a gente pode entender também como saúde, a terra e o ser fêmea nesse mundo. Vão ser 3 encontros, é um módulo 1, digamos assim, né? Onde a gente vai aprofundar um pouco mais das questões que eu trouxe aqui.
o primeiro encontro a gente vai trabalhar muito essa questão do tipo de mente que a gente tem, né? Porque quando a gente vai falar sobre essas questões, a gente precisa refletir muito sobre como a forma que a gente pensa e dá sentido à nossa experiência se relaciona com magia e política, e espiritualidade e saúde. Esse vai ser o único encontro que eu vou realmente aprofundar num texto, que é da Starhawk, que ela é uma feminista americana, mas ela é bem interessante, assim, mas é ótima, né? É só porque, enfim, a minha ideia não é trazer só referências americanas, assim, eu tento cada vez mais ter referências brasileiras, mas assim, eu tenho muita referência brasileira, mas não está nos livros, né? Está na minha experiência direta com as pessoas, assim, e eu acredito que a maioria de vocês também. Então, essa primeira aula ela é sobre consciência, magia política, onde a gente vai aprofundar um pouco sobre as formas de consciência e sobre como a forma que a gente pensa afeta a nossa relação com magia, espiritualidade, saúde e política. A segunda aula é As Mulheres Precisam da Deusa? Então, nessa aula, a gente vai refletir sobre, vai aprofundar, né, sobre o que seria uma espiritualidade da mulher, costurando algumas referências teóricas que eu vou trazer com a sua própria experiência e realidade. Então, porque o grupo de estudo é para quem quer participar, para quem quer falar, para quem quer trocar, né? Não é uma aula onde eu vou só falar, assim, claro que eu tenho esse compromisso de ancorar o espaço, de compartilhar coisas com vocês, mas ele é um grupo realmente pensado para que a gente possa trocar, né? E a terceira aula vai ser a espiritualidade das brasileiras, né? A gente pensar o que seria essa espiritualidade dessas mulheres brasileiras, pensando toda essa complexidade, toda essa ambiguidade, todos esses atravessamentos que eu falei, tecendo novos e ancestrais entendimentos sobre a relação que a gente tem com a espiritualidade e a nossa sensação de bem-estar e prazer como as mulheres. Os encontros eles vão ocorrer a cada 15 dias, a princípio, segunda-feira, às 7 da noite. Mas se a maioria preferir um outro horário de manhã, é possível, porque para mim de manhã é sempre melhor, mas eu sei que para a maioria das pessoas à noite é melhor. Então, assim, eu tenho sempre essa flexibilidade, assim, da gente, se a gente tem uma maioria que prefere um outro horário, né, a gente pode fazer. E para o que você vai receber, né? Porque a gente tem um pouco essa mente, o que eu vou ganhar com isso? Então, o que eu vou apresentar para vocês são narrativas que buscam contemplar essas experiências e histórias das fêmeas humanas. E também, porque para mim é muito importante, práticas de cuidado simples, bem simples e diretas, né? Com o objetivo da gente conseguir enraizar e trazer para o nosso corpo. Eu não escrevi isso da melhor forma. Eu falo melhor do que eu escrevo, gente, mas é isso. Que a gente possa não trazer para os nossos corpos as narrativas, mas que a gente possa integrar essas narrativas e reflexões que vão ser compartilhadas nos encontros. E que também a gente possa, através dessas práticas de cuidado, a gente perceber o que está pulsando no nosso corpo para a gente poder também trazer para o encontro. Então, como foi essa aula aqui, só que essa aula está todo mundo sempre mais tímido, é uma aula de introdução, assim, a gente sempre começa pelo corpo, e vocês vão ver que a gente vai terminar pelo corpo. Hoje foi bem simples, mas nos encontros a gente sempre vai começar com uma prática simples e direta, porque eu, como mãe, hoje em dia eu procuro sempre o mais simples. Adoro um complexo quando eu tenho tempo, mas eu sempre procuro algo mais simples que se encaixe bem na minha rotina. E também referências bibliográficas eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho muitas traduções que eu fiz de forma bem independente desses textos. Essas traduções, se alguém que tiver interesse em algo específico e eu compartilho, eu compartilho com qualquer pessoa, assim, não tenho problema nenhum compartilhar, mas no grupo de estudo eu vou trazer essas traduções mais ligadas ao que a gente vai estar falando, mas se alguém não puder participar do grupo de estudo, por qualquer questão e quiser algum texto específico, se eu tiver, eu compartilho com o maior prazer. E para quem é esse grupo de estudos? É para mulheres que têm uma relação forte com sua espiritualidade, mas que sentem incômodos relacionados a essa experiência e procuram para espaços onde a gente possa aprofundar nessas questões. Não é um espaço espiritual estrito sensu, né, como a gente entende.
Eu acho que é importante isso, assim, e às vezes eu mesmo fico me questionando um grupo de estudos sobre espiritualidade, né? Será que isso é... Mas eu acho que é importante a gente ter esses espaços para quem sente a necessidade disso. E também é um grupo de estudo também para mulheres que trabalham com outras mulheres, né? Ou em tópicos relacionados à saúde da mulher, que procuram aprofundar os seus estudos, assim. Então, eu compartilho também as traduções que eu tenho, mas é um lugar onde a gente pode aprofundar, onde a gente pode trocar mais para que você possa aplicar no seu trabalho, porque eu sei que tem muita gente que trabalha também com outras mulheres e a gente não tem muita referência, né? Então, a ideia realmente é compartilhar. E é isso, senhoras. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu paro de compartilhar? Não sei. Ah, pronto. E é isso, gente. Eu agradeço todas vocês que estão aqui comigo até agora. Eu agradeço muito. Queria dar um abraço em cada uma. Meu sonho é poder começar a fazer esses encontros mais presenciais, mas a vida ainda não me permite isso. Então, a gente agradece essa tal da internet para a gente poder estar trocando essas ideias. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu posso até... Deixa eu só finalizar, porque aí eu paro de gravar. E a gente pode ficar, tipo, também mais à vontade, se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Tá? Deixa eu só... Agradeço a todo mundo que está vendo na gravação. Quem quiser saber mais informações sobre o grupo de estudo, é só entrar lá no meu Instagram, que agora eu vou começar a disponibilizar. E ele vai acontecer, o próximo vai ser dia 8 de maio. Tá? Deixa eu só terminar a gravação aqui. E se alguém quiser